Bom, para falar sobre a questão dos movimentos negros na região do ABCD, que não é qualquer região, é uma região fantástica, eu procurei trazer um pouco da história da escravidão no Brasil. Porque nós podemos, no Brasil, e movido pelos interesses da África e, fundamentalmente, não da África necessariamente, mas dos colonizadores a partir de Portugal e Espanha. Então é a partir desse canto, desse lugar, que nós vamos conversar um pouco aqui nessa tarde. Primeiro, é importante nós imaginarmos e localizar historicamente o debate da escravidão a partir de 1415, onde nós tivemos a conquista de Ceuta, que é o entreposto marroquino, e que a partir dali que se desenvolve todo o processo de venda de pessoas. De venda das pessoas. Você vê como que a sociedade pré-capitalista, como que para ela tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. Até vender pessoas é mercadoria. Era um ciclo econômico determinante, onde quem lucrou fundamentalmente foi a Europa, a África e até mesmo a América. Europa, África e América. É o triângulo comercial que levou esse povo a terem muita grana, mas muita grana fazendo esse tipo de comércio. Para a gente ver como que isso é cruel. Mas quando que esse ato da escravidão, ele se fortalece e toma um caráter oficial? 1444. 1444, nós temos então o primeiro leilão de africanos. Que foi em Portugal, formal, na presença de Dom Henrique, de Vila Lagos, numa cidade chamada Algarve, em Portugal. Então, foi um ato estrutural, onde o governo está presente, selando esse pacto, tá certo, de vender, de escravizar as pessoas. Então, vejam, nós estamos dentro de um processo histórico, né? A partir desse momento do mundo estava praticamente dada, né? A partir dos tratados existiam, a partir das bulas papais, que nós conversamos tudo sobre isso, mas a partir desse momento, então, você legaliza, do ponto de vista do oficial, você legaliza a questão da escravidão propriamente dita. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo 1400, de 1000 a 1400, 1500, nós podemos aqui dizer que nós estamos dentro do período da era medieval, da época medieval, onde a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha um poder, uma influência muito grande na sociedade. Até hoje, mas claro que isso já foi pulverizado, foi subdividido, mas o poder potencial cristão ainda é muito forte na cabeça das comunidades de uma maneira geral, né? E o que acontece? Muita gente fala, mas o período medieval foi um período de atraso, um período onde não se evoluiu muito, depois veio o iluminismo para tentar lançar luz sobre aquele período, mas não era bem assim. Aqui você tem o início propriamente dito, em 1492, o que acontece com Colombo? Ele simplesmente invade a América. Aí esse negócio, não, ele veio para a América, isso é invasão, invade a América, né? Sob o pretexto que estariam numa rota para as Índias, então essa população que eles encontram passa a denominar sobre índios e com isso nós temos todo o processo consolidado, o processo de busca de novas rotas comerciais para se garantir a venda de escravos para essa população. Então veja, quando foi isso? 12 de outubro de 1492, que Colombo, financiado pela Espanha, invade as Américas numa rota prevista de chegada às Índias. Aliás, vale a pena assistir um filme chamado A Conquista do Paraíso, 1492, A Conquista do Paraíso. É um filmaço que vale a pena você ver como que foi tão pacífico a coisa, né? Que eles falam assim, não, essa coisa foi, a gente foi lá, né? Converteu aquele povo, né? Levamos a civilização para aquele povo, a Bíblia para aquele povo, né? Então esse filme dá um retrato
a conquista do paraíso de 1492, como foi, né, de certa forma, como foi aquele momento histórico que nós estamos discutindo. E 22 de abril de 1500, estou falando de uma história que todo mundo já sabe aqui, que acontece no Brasil, você tem invasão do Brasil. Você tem um país, né, a partir de Pedro Álvares Cabral, no seu esquadrão da morte europeia, né, vamos dourar as palavras, é isso. A esquadrão da morte europeia vem para cá e dizima os nossos nativos. Né, dizima os nossos nativos. Sobre a alegação ou pretexto que estavam levando a esse povo a salvação, tanto econômica quanto a salvação da própria alma. Porque eram, digamos assim, sub-raças ou subpovos que não tinham ainda assegurado o paraíso ou então sua vida eterna ou seus deuses e rompendo com a cultura dos nativos que estavam aqui. Bom, qual que era a população prevista no Brasil em 1500 quando é invadido? Tem alguns autores que falam em 3 milhões, outros em 5, outros em 8 milhões a população aqui do Brasil. Né? Você imagina como que são as coisas. Portugal tinha em torno de 1 milhão de habitantes, porque aqui eles invadem um país que tem 8 milhões de habitantes. Porque tem tecnologia, porque tem a força, tem a pólvora, tem a guerra. E tu imagina a cena para o nativo daqui, de repente aquelas caravelas chegando, né? E o povo, né, assustado com aquela monstruosidade que estava chegando ali. Aliás, quando completou os 500 anos, o Leonardo Boff fez um livro fantástico, que ele fala isso. O Portugal, observado pelos nativos na hora que chega a invasão, né? Os invasores observam os nativos, índios, chamados de índios, e qual é a lição que sobrou para a história da humanidade nesse encontro conflituoso de gerações diferentes. Bom, na verdade, no Brasil, você tem os primeiros africanos escravizados chegam aqui no Brasil, chegam não, são trazidos para o Brasil, porque a ideia é que foram trazidos para o Brasil por volta de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, né? E por volta, aqui eu quero já dar um salto histórico, por volta de 1590, o povo se prepara já, a escravidão já consolida e o povo se prepara para uma grande guerra. Essa grande guerra, nós podemos dizer que é a guerra que todo mundo já viu falar aqui, que foi o Grande Quilombo dos Palmares. Que ele começa a se organizar a partir desse momento, mas ele vai praticamente ser o ápice da sua resistência quando eles assassinam Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro de 1695. Praticamente quase um período de quase 100 anos, os negros se organizam. Claro que tiveram outros quilombos, outros movimentos, outras organizações, mas é neste período em que se organiza uma grande força, né, e que tem uma primeira guerra, porque não foi é uma guerra civil estabelecida que está colocada ali naquele momento. Bom, então, a marca de Zumbi dos Palmares, que nós estamos acostumados a ver assim, que no Brasil não teve resistência da escravidão, é um povo pacífico, é um povo ordeiro, é um povo mais ou menos próximo do que representa o Pai Tomás, da cabana Pai Tomás, aquele negro cordial, né, que reza para os seus senhores. Não é bem assim a história. É uma história de luta, de resistência, de enfrentamento efetivo com os seus colonizadores, com os seus escravagistas. Né? Então foi uma grande guerra, que foi a Guerra de Quilombo dos Palmares, né, que nós precisamos, inclusive, estudar mais essa guerra e trazê-la para o contexto das salas de aula, que ainda não são efetivamente contados sobre tudo isso que aconteceu. Bom, então você imagina então que neste período o país tinha em torno de 5 a 8 milhões de habitantes, de nativos. Né? Você imagina que nessa triangulação econômica de Portugal, América e África, o Brasil foi
foi trazido para o Brasil, foi sequestrado em África, foi sequestrado naquele território, em torno de 5 a 6 milhões de africanos que foram trazidos à força para o país. Não é que vieram passear ou vieram fazer turismo, não. Foram sequestrados nas suas terras, né? E arrancados do seu meio social e trazidos à força para cá. E muitos, inclusive, morreram nos navios, nos tumbeiros. Muitos morreram. E muito não é discutido isso, infelizmente não é muito discutido na sala de aula ainda. Então, se você somar o quanto que esse país é um país de massacre e de terrorismo contra o povo. 8 milhões de nativos, que também grande parte foi submetida à escravidão. Ah, mas negócio... Não. Grande parte foi submetida à escravidão. Mas 5 a 6 milhões de africanos torrados nos tachos de engenho que vieram para cá para poder fazer parte desse processo de colonização, para poder expandir esse país do ponto de vista das Américas particularmente. Para a América foi quase 14, 15 milhões, alguns falam em 12, né? O Laurentino fala em 12 milhões, para a América de escravizados que foram trazidos para cá. Então você veja que é uma história cruel, que foi de massacre efetivo ao nosso povo, tanto os nativos, denominado erroneamente de índios, e também esse povo escravizado trazido para cá para poder servir aos lucros dos europeus, ao lucro dos colonizadores. Portanto, eu acho que é fundamental nós termos noção, ideia do que isso aconteceu com o nosso povo. E muita gente trabalha, claro que eu estou dando pulos históricos aqui, porque tiveram outras lutas nesse intervalo, muita gente trabalha efetivamente com essa questão do que significou o quilombo para o nosso povo. Ou seja, a organização de resistência do nosso povo. Né? Nós tivemos, portanto, o país colonizado por um esquadrão da morte. Esse povo vier para cá e matava o nosso povo, matava os nossos escravos, os nossos nativos, porque eles tinham que se submeter, eles tinham que dar lucro. Então, é um negócio doloroso você ter que conviver com esses dados históricos ao longo desse processo que nós estamos observando. O número de quilombos, de organizações que resistiam no país, é em torno de mais de 8 mil pequenos lugares onde a população se organizava para resistir àquela forma de vida, que não era vida. Se você for a uma casa grande, você vai ver como que era. Se você for a senzala, você vai ver como que era. Ainda tem algumas ainda possíveis da gente fazer visita. Né? E aí você tem, em 1850, a Lei 601, de 18 de setembro de 1850, é uma lei que já estavam prevendo em todo o país e no mundo acabarem com a escravidão, ou então amenizar aquela questão da escravidão. Essa lei no Brasil é uma lei que diz, olha, as terras aqui só pode ter terra quem tem dinheiro para comprar terra, portanto, já qualquer possibilidade dos negros terem um pedaço de terra, ou comprar um pedaço de terra, já estava impedido de ter isso. Alguns companheiros perguntam por que, Aldo, que vocês então estão sendo condenados aqui na cidade por a ocupação que teve pelo MTST, né? Porque e o nome do nosso filme, é fantástico, que é uma grande ocupação no território da Casa Grande. Nós estamos mexendo com a propriedade. Aqui não é propriedade rural, estou mexendo com a propriedade urbana. Então isso causa um ódio na burguesia, causa um ódio dos detentores do capital, e tu imagina ainda ocupar o terreno da Volkswagen do Brasil, que é uma Casa Grande. Né? Então, gente, dá para entender por que esse ódio, essa tentativa de apagar da história qualquer possibilidade de sem-teto, mesmo hoje amparado por leis, por algumas partes das leis, a depender da interpretação do juiz. Então nós estamos diante desse quadro que eu
estou passando para vocês e quero concluir rapidamente. O debate concreto é o seguinte: 850 já praticamente já organiza, né? Se os negros se libertarem, portanto, também não vão ter direito à terra, nem de indenização, nem qualquer coisa nesse sentido. Por último, para concluir aqui, porque eu sei que aqui não é fácil, também a gente gostaria de ouvir vocês. Né? Abolição da escravatura em 1888. O que a abolição significa para a gente? Tem 3 hipóteses sobre a abolição. Primeiro, a abolição da escravatura. Segundo, uma abolição inacabada. E terceiro, a farsa da abolição. Então, tem 3 teorias que permeiam o universo cultural do nosso povo e da militância, e que nós precisamos responder sobre isso. Claro que eu não vou responder por ninguém, mas é uma reflexão que cada um tem que ver. Eu, por exemplo, trabalho com a consigna de que é uma farsa da abolição, mas é um problema que eu interpreto. Tem pessoas que interpretam de outro jeito. Bom, trazendo para a região do ABCD, quase não tem nada aqui, viu, gente? Um movimento de resistência organizado. Por que quase que não tem nada? É porque não tinha escravos aqui? Não, não é verdade. Aqui em São Bernardo, se você pegar, por exemplo, em São Bernardo do Campo, nós vamos ter 43% da população branca. Então a tese de que aqui foi construído pelos batateiros cai por terra. Não é verdadeiro. Apenas 43% eram de brancos. E o restante, 60 e poucos? E 64% era de quê? Era de passarinho? Era de negros e índios foragidos e nativos foragidos. Isso está no livro do Zé de Souza Martins, o sociólogo, que tanto São Bernardo, e aqui ele diz a quantidade de escravos que tinha na região. Ele diz a quantidade de escravos que tinha, tanto aqui em São Bernardo da Fazenda dos Beneditinos, quanto em São Caetano do Sul, que também ele traz a quantidade de índios que tinha. E o percentual é esse mesmo. Fala dos levantes que tiveram do movimento negro, né? Eu acho que é um material que vale a pena e não tem muita coisa a mais. Eu tentei pesquisar, não tem muitos dados sobre a questão da região. Bom, isso então nós podemos levantar. Aí eu até estava levantando o que é que tem sobre o quilombo aqui nessa região nossa. Né? Sei que Jabaquara teve. Alguns me dizem que aquela região ali do Taboão também teve um ensaio de quilombo, porque tem bastante negros e negros lá. Nós vamos fazer uma atividade lá também na Sociedade de Amigos. Amanhã nós vamos tratar sobre isso lá. Mas o que aparece lá, eu vi, né? Quilombo na região, aparece lá o ABC da luta, né? O quilombo da Jurubatuba. A única coisa que nós denominamos o projeto Meninos e Meninas de Rua como um quilombo atual, né? Então tem lá essa ideia do Meninos e Meninas de Rua como um quilombo aqui na região do ABC, mas fora daí não tem mais informações objetivas. Eu queria trazer para vocês aqui um debate que está nesse livro aqui. Esse livro eu escrevi... Alguém aqui já chegou a ler esse livro aqui ou não? Não sabia, né? O Carlos leu. O Carlos leu esse livro e ele fez a apresentação desse livro. E é duro a gente escrever livros e os colegas sequer leem. Então, não sei para quem escreve. Estou perdendo meu tempo, né? Porque eu imagino que se o Marcelo escreveu um livro, eu que sou amigo do Marcelo, não li o livro dele, então eu preciso discutir se eu sou amigo dele mesmo ou não, né? Porque livro é uma coisa fantástica, é uma produção, entendeu? Daquilo que é, naquele momento, que mais representa o que você pensa, sua energia que está. E nesse livro aqui, o Carlos foi o companheiro que fez a apresentação, né, Carlos? O prefácio. E o Carlos levanta no prefácio o seguinte, ele nem lembra mais dessa que ele escreveu, que faz tempo que ele escreveu o prefácio. Ele diz aqui, olha, obrigado. Ele diz aqui que é o seguinte, olha, ele estava falando do mandato, que eu fui vereador aqui na cidade, ele estava falando do mandato do Aldo, ele estava falando do mandato do Aldo, olha. Percebi que o mandato do Aldo era voltado para a periferia, lugar onde se situa a maioria esmagadora dos negros da cidade, talvez
por isso que ele achava importante. E ele vai usar uma frase que é o seguinte: Aldo foi o responsável pela descomemoração. Ele usou uma palavra que caiu bem pra caramba. Da descomemoração do 13 de maio aqui na nossa cidade, na nossa região. Você lembra disso, cara? Excelente. Olha só o negócio, ou seja, porque quando eu cheguei à Câmara de 89, eu cheguei à Câmara Municipal, no dia 13 de maio, dia da Princesa Isabel, ali era rezada missa, né, a Redentora, né? Não precisa da Redentora europeia, da corte, para poder dizer que nos libertou, né? Quem são os nossos lutadores, nossos heróis? Povo dos quilombos, Zumbi dos Palmares. Entendeu? Aí eu levantei a ideia de que nós deveríamos rever a história da cidade. Rever a história da cidade significa reescrever a história da cidade. Reescrever a história na perspectiva dos nossos lutadores. Então não precisava da comemoração da Princesa Isabel. Aí ele escreve, eu achei fantástico, eu estava relendo o livro, e ele coloca a descomemoração do 13 de maio, o que lhe rendeu o ódio de setores da direita local, racista, que ficou brava porque ele levantou esse debate que nós tínhamos que repensar a história da cidade. Eu achei legal, é importante as pessoas... Quando você lê um livro, nunca leia um livro só uma vez. Porque você vai enxergar coisa na segunda leitura, na terceira, na quarta, você vai chegar a perceber coisas que não tinha percebido. Enfim, então já começa por aqui, por prefácio, ele trazendo uma tese. Na verdade, ele traz uma tese, que é a tese de deixar de comemorar um dia da oficialidade europeia, da oficialidade branca, da extrema-direita na região. E esse livro, para não me alongar, eu sei que está atrapalhando a fala da Maria aqui, que a Maria está desesperada para falar aqui. Tá... Oh, Maria! A Maria é gente finíssima. Para concluir, companheiro, eu sei que já está passando da hora. Eu tinha mais coisas que eu anotei, mas não compensa, não. Porque nós temos que rediscutir algumas questões. Esse livro, qual que é a polêmica central desse livro? Que vocês, quem não leu, por favor, leiam. Como chama o livro? O livro é Movimento Negro, Embate Político e Jurídico. Que foi exatamente o que aconteceu em 2004 nessa cidade. Em 2003, nós tivemos uma sessão solene na Câmara e não existia o debate sobre os Palmares praticamente oficialmente, não dos movimentos tinha. O Movimento Negro Unificado já estava por aqui. Depois o Carlos fala de outros movimentos que ele veio participar depois também. Mas nós fizemos uma sessão solene, aí o jornalista do Diário Grande ABC, que é um jornalista, digamos assim, Célio Franco, um jornalista que era editor-chefe de política do Diário Grande ABC, influente na região, extremamente influente na região. E ele escreve um artigo, num clique chamado Clique do ABC, que é do meu amigo, né, o Léo. E nesse artigo ele esculhamba com o Zumbi dos Palmares, esculhamba comigo, né, dizendo que eu era um vereador. Me fez todos os elogios que vocês possam imaginar. Né? Todos os elogios que vocês possam imaginar. Ou seja, uma esculhambação. Né? Então está tudo aqui o texto dele. E as pessoas não leram. Ele combate. Primeiro que nós estávamos lutando pelo feriado do 20 de novembro. Imagina que absurdo fazer isso. Segundo, nós estávamos lutando porque defendíamos as cotas para negros e negras nas universidades. Falou, imagina isso, você permitir que isso aconteça. Nós estávamos lutando para que a cidade tivesse as ações vinculadas ao Dia da Consciência Negra. Então ele esculhamba publicamente nesse artigo. Bom, aí nós fizemos reuniões. Nessa reunião que nós fizemos, nós levantamos o debate. O Horácio, que é um advogado, entrou com ação contra o jornalista. O Horácio ganhou a ação. E a ação falava duas coisas. Primeiro, que o jornalista tinha que fazer uma retratação pública.
por escrito para ser publicado como condição para acordo entre o agredido. Aí depois ele teve que pagar também uma multa por calúnia e difamação com movimento social. Na época foi os R$9.000 que eu usei para poder publicar o livro. Que eu usei para publicar o livro. E aí ajudou também a publicar outros livros. Então ele teve uma função legal, pedagógica. Né? Então leiam depois o debate que eu faço com ele. Ele manda um texto se retratando. Né? Aí eu pego a retratação dele e respondo dizendo que não tinha acordo com aquele conteúdo da retratação. Aí ele fez outro texto. Nossa, que legal. Que fantástico. Ele faz outro texto, tentando acertar o acordo para ser publicado. Né? Eu falo para ele, não tem acordo ainda porque você não fez retratação devida. Né? Você está... Né? Até chegarmos a um texto de acordo para poder ser publicado, que tinha que ser publicado no mesmo veículo que ele fez a denúncia e esculhambou com a gente. Então, vale a pena você ver o diálogo que foi travado entre nós, teoricamente, nos textos que estão aqui. Né? E eu diria que foi um marco, essa luta nossa aqui na região, a partir de 1989, porque nós apresentei, na ocasião, a primeira resolução no sentido de comemorar oficialmente a cidade, rememorar na cidade a luta de Zumbi dos Palmares, o dia 20 de novembro, como um dia da consciência negra. E depois já passou-se uma semana, depois passou-se um mês, agora queremos que seja todo dia da consciência negra. E, se você me permite, teve um jornalista famosíssimo da Bandeirantes, nessa época, veio em sua defesa assim, de uma forma... Foi uma polêmica... Não lembro, Teve uma polêmica grande, mas deu uma lida legal que vale a pena ler isso. E aqui desde essa época eu trago debate sobre a questão do feriado nacional, carta encaminhada ao Lula, que o Lula, na ocasião, já estava nesse debate, em 2004, enfim. Tem todo o material do Zé de Souza Martins, está aqui também, né? Então vale a pena vocês lerem isso. Por que eu quero dizer isso? Porque eu acho extremamente importante que a gente faça esse debate aqui. Por mais que a direita não queira, nós precisamos fazer esse debate sobre a questão racial. Bastante. Porque o preconceito é vivo, existe, e nós precisamos lutar contra tudo isso. E essa subsede tem uma história. Desde 89, ela participou de todos os atos, manifestações na Câmara Municipal, manifestação nas escolas. Ela teve um papel fundamental para poder disseminar isso na rede da educação aqui em nossa cidade. No dia 22, nós vamos ter uma feijoada aqui, todo ano nós fazemos uma feijoada aqui. Feijoada é R$15, depois quem quiser pega com a gente o convite. Nesse dia eu vou trazer uma pesquisa que nós fizemos em 2004, para você ver a quantidade de aluno que eles responderam que praticam o preconceito racial, a quantidade de professores que também têm comportamento preconceituoso, né? A quantidade, eu estava mostrando para você ontem uma parte disso. Uhum. Então, nós vamos trazer essa pesquisa que nós fizemos o ano passado, fizemos a tabulação dela direitinho e esse ano nós vamos publicar. Né? Vai ser muito importante fazer esse debate. Gente, Maria, com você então. Vai lá, mete bronca. A Maria